Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada nas principais informações que aconteceram nesses últimos dias de criptomoeda que fez com que o preço do Bitcoin acabasse rompendo a principal resistência, que era os 25 mil dólares. Hoje a gente teve dado de inflação, a gente teve rompimento de várias altcoins, então vem comigo que a gente vai falar sobre tudo isso. Rapaziada, antes da gente ir direto para as telas, para as notícias, para os gráficos, eu quero falar sobre uma coisa com vocês. Durante o ano passado inteiro, a gente veio falando que DCA, né, Dollar Cross Average, ou seja, ir comprando aos poucos durante a queda, era a melhor estratégia comparado às pessoas que ficam de fora do mercado esperando para comprar o fundo. Sabendo que a gente não tem consciência para conseguir descobrir o futuro e descobrir qual que vai ser o fundo, a melhor estratégia sempre é você ir comprando na depressão enquanto há sangues nas ruas, né? Muitos investidores grandes falam isso, compre enquanto tá tendo sangue nas ruas, em meio da crise, ou você escolhe vender o lenço ou você escolhe chorar, né? E você comprar aos poucos é você estar vendendo os lenços ali, porque você vai estar comprando em algum momento em regiões de fundo, quando o mercado voltar a subir. Basicamente você vai ter comprado melhor do que o cara que esperou bater o fundo, galera esperando os 12 mil K, no último ciclo galera esperando os 2 mil K, e esses 2 mil K nunca chegaram. Pode ser que chegue os 12 mil K, 12 mil dólares nesse ciclo, pode ser que sim, mas quem garante isso, né? Não tem como garantir nada. Do nada pode ser que um cara do Fed ligue a impressora, do nada pode acontecer qualquer coisa que suba o mercado. Então DCA é obviamente a melhor estratégia e eu vou mostrar isso na prática para você. Aqui tá uma imagem que inclusive a gente mostrou na live da manhã, mostrando a diferença do gráfico de quem fez DCA e de quem fez Buy the Dip. O que significa o Buy the Dip, rapaziada? É a galera esperando o fundo para comprar. Perceba que a linha preta aqui é o DCA e a linha azul é o Buy the Dip. E isso, desde 1980, a gente consegue enxergar o cara que foi comprando aos poucos ações ali, isso também vale para criptomoedas, tá? A pessoa que foi comprando aos poucos acabou em algum momento comprando região de fundo. Às vezes a pessoa compra semanalmente. Em algumas semanas ela acabou comprando região do fundo. A gente está 200 dias na região abaixo dos 25 mil dólares. Então 200 dias você comprando semanalmente, você comprou toda essa região. Enquanto o cara que é o buy the dip, que é o cara que espera literalmente o fundo, estava esperando os 12 mil dólares, não chegou nesses 12 mil dólares ainda. Tem gente que ainda acha que vai chegar, não temos como prever o futuro, por isso a gente faz o DCA. Então o cara tá esperando esses 2 mil dólares. Pode ser que agora ele viu que o mercado deu uma revertida na nossa cara e ele comece a entrar agora. Então ele passou aí 200 dias sem comprar essa região de fundo. O fundo ele nunca é certo, né? Bateu ali, vou comprar exatamente no cu da mosca. Não, é uma região. Então, às vezes, o cara ficou esperando esses 12 mil dólares, perdeu todos esses 12 dias, o momento de acumular, e agora ele está entrando atrasado no mercado. Por isso que o DCA ele acaba sendo muito melhor do que o Buy the Dip, tá? Então, tanto na compra quanto na venda e descascando aos poucos, quando a gente tiver sobrecomprado, a gente tem dados on-chain que ajudam a gente a fazer isso no mercado de cripto, a gente vai descascando também, vai vendendo aos poucos, tá? Essa é a melhor estratégia. Eu precisava começar o vídeo falando isso novamente, mesmo a gente vendo, repetindo isso daí nas lives do ano passado inteiro, desse ano também, porque a gente viu na prática isso acontecendo. A galera que estava esperando fora do mercado, talvez tenha que entrar mais atrasado porque ficou esperando. Então, o DCA é literalmente o setup da humildade, né? Bora pro gráfico agora, sem mais enrolação. Igual eu falei ali no começo, antes da gente ir pro gráfico, a gente tem que analisar que saiu o IPC, ou seja, a inflação norte-americana, dado que a galera tava esperando sair, e ela saiu exatamente o planejado. A gente tem aqui, né, o IPC, ele tava 6,4% no mês passado, o anual, né? Ele caiu para 6%. Então a inflação anual lá dos Estados Unidos foi para 6%. Isso indica que o aumento de taxa de juros está dando certo e o IPC mensal também veio esperado, era 0,4, veio exatamente 0,4, né? Isso consequentemente refletiu nos gráficos. Quando a gente para analisar, Bitcoin ele acabou rompendo os 26 mil dólares logo após dessa notícia, tá? Então a gente teve o rompimento do Bitcoin, a gente tem rompimento de S&P 500, a gente vai analisar todas essas criptomoedas e também os mercados tradicionais
nesse vídeo aqui, então já deixa seu like e a gente vai comentar um pouco também sobre o que vem acontecendo em questão do sistema bancário. A gente já começou a subir antes mesmo da inflação na segunda-feira. Por quê? Porque a gente teve a notícia do banco que acabou quebrando, o Gu até fez um vídeo sobre esse banco, e o governo falando que ia ter que ajudar os credores, né, o pessoal que tinha o dinheiro lá dentro. Então isso mostra que, mais uma vez, o governo tem que ajudar bancos para não ter um sistema ali todo colapsado, né? Isso é literalmente o Bitcoin se provando. O Bitcoin ele veio justamente para combater isso, né? E a gente consegue ver uma fuga de capital entrando no Bitcoin. Então, por conta disso, do governo ter que novamente ligar as máquinas para ajudar essas pessoas que estavam com o dinheiro dentro do banco que faliu, a gente teve uma alta expressiva no Bitcoin. Então a gente consegue ver que o Bitcoin em pouquíssimo tempo fez aí praticamente 33% de alta em 3 dias, né, contando hoje, e a gente consegue ver aqui que o dólar deu uma boa caída, a gente consegue ver que o dólar perdeu a média de 8, a gente vinha numa tendência de alta aqui no dólar, né, ele simplesmente começou a cair 3 dias atrás, justamente por conta do banco e tudo mais que eu já falei agora, ele caiu, tá retestando média de 8, então a gente pode ver uma pivotada abaixo da média de 8 aqui no dólar. Quando a gente para analisar o S&P 500, a gente conseguiu, pelo menos até o momento, pode mudar tudo, né? A gente conseguiu fazer um fundo novamente mais alto que esse fundo anterior. E olha só que bacana a sombra compradora que a gente tem nesse candle aqui. Quando a gente para analisar Nasdaq também, exatamente a mesma coisa. O Nasdaq está até mais bonito. A gente fez um fundo mais alto do que o anterior, muito mais alto. E a gente tem também, em cima da média de 8, um candle verde se formando. A gente pode estar fazendo nada mais do que um pivô de alta em cima da média de 8 e continuar essa movimentação de alta que a gente tem na Nasdaq, né? Outra coisa positiva que a gente tem é que a gente conseguiu permanecer acima dessa LTB que vinha guiando todo o bear market. A gente conseguiu permanecer aqui acima, então a gente tem indícios fortes de ter mais uma continuidade de alta. Quando a gente para analisar o Bitcoin, cara, chega a me dar calafrio quando a gente olha o semanal do Bitcoin. A gente está fazendo literalmente, olha só que coisa mais linda. A gente está fazendo literalmente um pivô de alta em cima da média de 8, rapaziada. Olha só isso aqui. Isso aqui é entrada, aquelas entradas de longo prazo mesmo que você entra e fica até ele perder a média de 8, né? Ele rompeu a média de 8, retestou e está confirmando essa alta. A gente olha essa sombra compradora que a gente teve no finalização do domingo, né, como o mercado de criptomoeda acaba finalizando no final de semana, a gente olha isso, ele praticamente devolveu com uma sombra compradora gigantesca toda a queda que ele vinha dando. E o mais bacana também é quando a gente olha o RSI, ele não perdeu a região 50 do RSI no semanal. Isso indica o quê, rapaziada? Indica que a gente vai ter continuidade de alta no semanal do Bitcoin, tá? A gente tem as próximas resistências em quais locais, em quais preços. Joga uma Fibonacci aqui, a gente consegue analisar que essa região aqui, 0,382 de Fibo, vulgo 28 mil dólares, é a próxima resistência que a gente tem. Depois dos 28 mil dólares, a gente tem os 33 mil dólares. E também, logo acima, os 39 mil dólares. Só que, quando a gente fala de price action, né, que é suporte e resistência, a gente consegue analisar facilmente que essa é uma região, assim como de Fibo, que é uma região importante, né? Se a gente tirar do semanal e colocar no diário, perceba que foi fundo aqui, né? Então é uma região importante. E também, assim como o Fibo nos indicou, a gente olha pelo Price Action, a gente também enxerga essa outra região. Então a gente consegue confluir, né? Fibonacci, que é um setup interessante para análise gráfica, e Price Action juntos. E ambos estão indicando esses dois pontos. Olha só como é que aqui também foi região de fundo, né? Para pernada, depois ele foi numa região de Fibo para continuar a cair. Então Fibonacci é sensacional. E além de tudo, essa aqui foi uma região de suporte, aqui também foi uma região de suporte. Então Price Action tá nos indicando essas duas principais resistências a partir de agora, tá? Quer dizer então que a gente vai chegar nessas regiões? Quer dizer nada, rapaziada. A gente não tem como saber o futuro, mas tudo indica, né, que o Fed não vai conseguir continuar aumentando a taxa de juros nessa velocidade. A gente até comentou na live da manhã. A gente tá com o Fed com a corda no pescoço. Por quê? Ou ele diminui a mão na taxa de juros para evitar quebras bancárias, só que se ele diminui a mão na taxa de juros, a inflação começa a subir de novo. Então é uma balança. O que é pior? O Fed derrubar os bancos, quebrar o sistema bancário ou a inflação? Eu acho, na minha humilde opinião, que o Fed prefere a inflação mais tempo do que quebrar o sistema bancário. Então é dois pedaços de bosta. Qual o Fed menos? Basicamente essa é uma escolha, né? Os dois lados são ruins. A gente consegue analisar que se ele não aumentar tanto a taxa de juros,
pode ser que a inflação venha numa segunda onda lá na frente. Então ele só vai estar empurrando com a barriga. Só que se ele não faz isso também, começa a quebrar os bancos agora. Então, na minha opinião, ele vai ter que afrouxar isso daí. O ponto positivo é que a inflação veio conforme projetado. Então, talvez a gente tenha aí um alívio na inflação, mesmo ele não aumentando tanto a taxa de juros como estava, né? A gente vai ter que esperar o tempo para ver mesmo. Quando a gente para analisar algumas altcoins, cara, a gente tá tendo algumas altcoins dando oportunidade, tá? A gente conseguiu, inclusive, pegar um trade aqui em GMX. Vou mostrar para vocês o momento que a gente entrou nesse trade. E o mais legal desse trade de GMX que a gente pegou, né? É que a gente bateu os 3 alvos em praticamente um dia. Conseguimos fechar a operação antes de sair o dado da inflação. Olha só, a gente conseguiu pegar exatamente esse pivô ontem em cima da média de 8. Ele foi bater os 3 alvos no mesmo dia, né? Depois ele continuou subindo justamente porque o mercado continuou alta, né? O que a GMX estava fazendo? Por que ela deu entrada aqui para nós? Porque ela rompeu aqui com tudo, retestou a média de 8. Olha essa sombra compradora, pivô de alta em cima da média de 8 também. Então, agora o Bitcoin está sendo o rei dessa pernada, né? A gente tá vendo até a dominância do Bitcoin, quando a gente para analisar aqui, dominância do Bitcoin em alta infinita também, né? A dominância do Bitcoin vai ter uma resistência exatamente nesse ponto aqui. Pode ser que ele continue subindo mais forte do que as altcoins. Só que em algum momento, o Bitcoin em si ele vai perder um pouco da dominância, talvez bater aqui para voltar a cair. E quando isso acontecer, a dominância do Bitcoin cair, possivelmente o preço dele vai estar lateralizando e vai começar uma mini altcoin season. É o que a gente sempre fala, né? Se você para analisar 2021, janeiro lá 2021, as altcoins nesse momento estavam subindo mais do que o Bitcoin. Aqui também. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin cai, ou seja, a galera tira um pouco a grana do Bitcoin e começa a jogar nas altcoins. Então a gente tem que ficar bem de olho nas altcoins. Tem algumas que já estouraram a tampa, né? Como a própria Aptos aqui. A gente consegue analisar que a Aptos ela vinha trabalhando num canal de baixa, né? Consegue ver que ela vinha trabalhando nesse canal de baixa aqui. Ela rompeu esse canal de baixa e simplesmente fez uma pivosada em cima da média de 8 também. Cara, qual que é o alvo da Aptos aqui? A gente pode pegar uma retração de FIBO também para pegar o alvo, né? A gente joga toda essa retração aqui e o próximo alvo, obviamente, vai ser o topo anterior, é o primeiro deles, né? A gente consegue até ver aqui que é esse local de FIBO, né? Depois a gente tem essa região de 26 dólares aqui para Aptos, tá? Depois em 37 dólares. Quer dizer que vai buscar essas regiões? Não, rapaziada, eu só tô traçando aqui possíveis alvos, possíveis existências que a gente pode encontrar. O mais legal das altcoins é que o RSI delas estão voltando para a região acima de 50 aqui no diário. Então a gente pode ficar um bom tempo aqui em cima dessa região, né? Ele acabou de voltar aqui para cima, então ele tem espaço para dar continuidade de alta. A gente consegue ver a própria AGX também, que é uma bem falada aí do segmento de A, também voltando agora para a região acima da região 50 do RSI. Então agora que ela voltou a ter força compradora no diário, então ela tem muito espaço para continuar a alta dela, né? A gente pode até traçar FIBO igual a gente traçou no anterior ali, a gente pega essa pernada inteira aqui, joga até o topo, coloca aqui e olha só que bacana. A primeira resistência, obviamente, sempre são os topos anteriores, né, rapaziada? Então, topo anterior aqui, depois a gente tem esse outro topo, mas a gente já pula para a próxima, qual que é? 70 centavos de dólares e depois 92 centavos de dólar. Então a gente tem essas regiões que a GX pode buscar baseado em Fibonacci, né? Tá com várias altcoins aqui buscando topos. Olha só como é que tá a Lido também. Quando a gente para analisar a Lido aqui no diário, ela vai ter basicamente a resistência, o próprio topo histórico, e depois desse topo histórico é buscar novos topos. A gente está com o RSI lá embaixo, acima da região 50 também, entrando agora para cima da região 50, então ela pode sim ficar um bom tempo navegando em tendência de alta, né, rapaziada? Então tá muito bonito o cenário. É óbvio que isso daí é só uma empurrada com a barriga por questão do Fed, igual a gente falou, né? São duas situações complexas, tanto a inflação quanto a quebradeira dos bancos generalizada, né? Mas, na minha opinião, eles vão optar por dar uma afrouxada e isso vai fazer com que os mercados voláteis continuem em tendência de alta. A gente vai conseguir surfar aí uma tendência interessante. Se a gente para analisar, pô, a gente teve altcoin que subiu praticamente 30% num dia, como a própria SNX. Olha só esse gráfico, cara. Simplesmente bateu aqui 1,96 e depois fez 71% já de quem. Isso que o bacana é você sempre fazer o DCA, igual eu falei no começo da live. A galera que vai comprando aos poucos, conforme for caindo, sempre vai ficar na frente da galera que espera exatamente o fundo para acertar o cu da mosca. Beleza, rapaziada? Uma análise mais rápida, passando o contexto, as atualizações que a gente teve do mercado. Deixa o like aí se você gostou. Tamo junto. Nada, o vídeo acaba.